também para desenvolver as coisas e tal. Só que foram 11 anos até a SpaceX lançar o ano passado, né, o foguete com os astronautas de novo. Nesse período, os Estados Unidos lançavam astronauta para o espaço pagando assentos na nave Soyuz da Rússia. Olha só. $80 milhões por assento. 80 milhões? $80 milhões por assento, cara. Cara, olha o assento caro isso. Carinho. Primeira classe. Primeirinho. Olha lá pra você ver, o cara não consegue mexer nem o olho. Nem o olho. Mas acabou que ficou esses 11 anos a Rússia, só a Rússia. O protagonismo da Rússia, então. Exatamente. E a China, como que tá nessa briga? Cara, a China tem um programa espacial muito desenvolvido. Ela tem a estação dela, tem 3 chineses hoje no espaço. Vão voltar aí semana que vem, eu acho. A China, cara, ela tem um negócio que é muito interessante, que ela é muito independente. Então ela tem o sistema de GPS dela, ela não usa nenhum, ela tem o dela, Beidou que chama. Ela tem o sistema de satélite de sensoriamento remoto, de medir coisa, é tudo dela, ela não usa de ninguém. Internet é o dela, ela não usa de ninguém, entendeu? Os foguetes dela, ela não usa de ninguém. Então ela é vamos dizer, um player assim, bem independente de todos esses outros. Mas você acha que ela pega... Vou falar, claro, que é uma obviedade, mas claro que ela pesquisa os outros e tenta melhorar. Ela copia, né? Ela copia. Totalmente, mas isso aí ela copia. Eu não quis usar essa palavra, mas é isso. Ela copia, tanto que o foguete dela é muito parecido com o russo, a cápsula dela é muito parecida com a russa também e tal. Mas assim, cara, assim, o copiar até que não tem problema. Quem dera a gente pudesse copiasse também, entendeu? Mas ela tem esse papel bem independente. É porque a China é meio assustador, né? O nível de planejamento deles é por décadas e décadas, não é? Longo prazo, cara. Não é que nem a gente, essas democracias que estão sempre... Troca o governo, aí muda tudo, e aí não sei... Eles conseguem programar 30 anos, 40 anos. Longo prazo. Democracia foi um erro, gato. Né? O corte aqui, a democracia é um erro para a corrida espacial, né? Mas eles têm essa vantagem, né? De programar muito... E a gente consegue saber realmente quais são os planos deles? Ou pode ser que eles estejam planejando, por exemplo, uma ida a Marte e não falar para ninguém? Pode ter isso ou não? Ou não existe isso nesse... Cara, eu acho que hoje já não existe mais, entendeu? Não, porque né? eles aprenderam que a propaganda é importante também. Eles falariam se eles tivessem uma coisa em curso. Até pouco tempo eles escondiam tudo. Até pouco tempo você não conseguia ver lançamento de foguete chinês. Era difícil demais de você ver. Mas porque tinha muito desastre ou simplesmente não, porque eles não mostravam. Simplesmente que eles não mostravam. Eles são os recordistas de lançamento no ano. E você vê muito povo, via, né? Hoje não, hoje eles já mostram, fazem tudo, fazem clipe. Ah, é? A caminhada espacial agora deles, eles transmitem, os astronautas indo, voltando e tudo, mas até pouco tempo atrás não tinha isso, cara, era complicadíssimo. Talvez só pra eles mesmo, né? Ou nem pra eles? Talvez nem pra eles, viu? Talvez nem pra eles mostrassem nada. Mas eu acho que isso foi uma outra coisa que eles copiaram. Eles viram que o marketing é importante. Faz toda a diferença. Faz toda, cara. Toda a diferença. E eles viram que é importante o mundo saber o que eles estão fazendo. Pra que nós vamos esconder? Cara, a gente faz coisa boa pra caramba aqui, cara. Manda satélite, manda um monte de coisa. Deixa o mundo saber. Os Estados Unidos construiu toda uma imagem em cima da conquista da Lua, né, cara? Sim, exatamente. Né? E eles... Então, assim, eles são muito desenvolvidos, muito mesmo. A China o maior radiotelescópio do mundo fica na China hoje. Numa montanha. A China tem uma estação espacial dela, porque ela não está na Estação Espacial Internacional. Ela foi lá, não tem problema, cara, construiu a minha. Não chamaram ela, foi isso? Na época ali ela não participou, nem nada. E depois, tudo que eles construíram, os mecanismos de acoplamento e tudo, meio que fizeram, não fizeram de sacanagem, mas meio uma sacanagem que o da China não encaixa, entendeu? É tipo a nossa tomada de 3 Tipo a nossa tomada, exatamente. Mas aí a China foi lá, tem problema não, cara. Eu faço a minha estação. Aí ela fez uma estação, derrubou uma estação há uns 3 anos atrás. Como assim derrubou? Ela fez uma estação para testar e depois queimou a estação na atmosfera. Agora está subindo outra, já tem 4 módulos dela. Ela leva tem uma taikonautinha lá, uma chinesinha, cara, que ela dá aula para as escolas lá do espaço. É legal pra caramba o que eles estão fazendo, cara. É legal demais. Eles fazem muita coisa. E eles viram, né, cara, que eles sendo independentes, pra eles é muito bom, né? Que eles fazem o foguete deles, lançam os satélites dele e tá tudo bem, cara. Não depende de motor de um, não depende de coisa do outro. E ficam ali e vão... Hoje são muito desenvolvidos, muito mesmo.
Mas, principalmente nessa exploração de baixa órbita, coisa assim. Tá. Mas, por exemplo, a China, ela tem um rover em Marte. A China conseguiu pousar em Marte, coisa que a Rússia nunca conseguiu. A China tem um robozinho em Marte, chama Churong. Anda lá bonitinho, faz foto. E o mais legal dele é o seguinte, cara. Enquanto o rover americano, ele vai fazendo foto. Sei. Esse aí não, ele levou uma câmera, aí ele anda, põe a câmera num lugar, volta. Sabe como a gente fazia selfie antigamente? Aí punha a câmera. Timer. Exatamente. Faz um negócio sensacional. Então ela tem um rover em Marte. Pousou em Marte, coisa que a Rússia nunca conseguiu. Ela tem um rover no lado oculto da Lua. Coisa que ninguém nunca conseguiu. Ela tem lá um robozinho lá explorando. Chinês é fogo, cara. E eles têm um plano pra colonizar, não colonizar, né? Explorar a Lua, vamos dizer explorar assim. de morar ou de tirar coisa explorar de tirar coisa importante de lá e tudo. Como funciona essa jurisdição da Lua? Qualquer um pode ir lá e... Qualquer um, assim, né? A Lua é um negócio internacional, né? Tipo Antártica, né? Eles têm esse meio acordo aí. Foi feito isso meio na década de 70 ali, um acordo espacial e tudo. Os países podem ir, entendeu? Então, não é de ninguém. Mas pode perfurar lá e tirar coisa? Pode perfurar, pode explorar e tudo. O que tem na Lua de interessante lá? Cara, hoje a gente já sabe. Queijo... Além de queijo, né? E furo, né? Bem, hoje a gente já sabe que a Lua tem muita água. Muita? Muita água. É mesmo? E isso é muito importante porque a água é H2O. E se você quebrar o H2O, você tem os dois elementos que são combustível de foguete. Eu brinco que você tem um posto Ipiranga. É mesmo? Lá na Lua? Então, o que você pode fazer? Você pode construir um foguete lá e lançar ele de lá, que sai muito mais barato. Porque a gravidade é menor, a velocidade de escape não tem atmosfera. Não tem que vencer a atmosfera. Não tem nada disso. E você tem lá hidrogênio, você tem lá oxigênio, você produz o combustível todo lá e manda bala. Então ela vira um posto avançado para ir para Marte, por exemplo, para outros cantos. Fora isso, ela tem lá o famoso hélio 3, né? Que é aquele elemento que a gente pode usar aqui na Terra para fusão nuclear. Que ele é muito bom, que ele é estável e tudo, fora... Tem bastante quantidade? Tem muita quantidade. A explicação disso qual que é? A explicação do hélio 3, basicamente, é que o hélio 3 ele é produzido pela interação entre a radiação ultravioleta que vem do Sol e o terreno. Entendi. Aqui na Terra a gente não tem ele na superfície, porque a atmosfera filtra a radiação ultravioleta. Lá vai direto. Lá vai direto, então tem esse hélio 3. Isso aí é muito bom para a gente colocar aqui na fusão nuclear e ter aí que é o sonho de energia da humanidade. Então, assim, a China está focada nisso. A China é focada nisso. Ela quer isso aí. Então ela vai lá, mapeia onde que tem mais hélio 3, onde que tem menos, onde que tem água, onde que tem menos água. E ela vai fazendo isso tudo sem depender de ninguém, entendeu? Cara, vocês ficam brigando aí, eu não tô nem aí pra vocês. Eu sigo aqui minha vida. Aí agora, voltando ao negócio da guerra, né? A gente não sabe como... Ela fala, não, eu tô do lado da Rússia, sim, cara, tamo junto e tal, entendeu? É uma parceria. Tranquilo, é uma parceria. Mas, assim, temos que esperar, né? Ver como que vai desenrolar tudo pra ver como que acaba isso. Cara, então a guerra tá atrapalhando... Atrapalhou pra caramba, cara. Espacial, então. Tá. A OneWeb, né? Cara, essa OneWeb aí, coitada, cara, os caras se ferraram muito, cara. Porque eles pagaram, cara, o lançamento. O calote, né? O calote. Não tem outra palavra, né? Sabe quantos milhões foram? Ah, cara, não dá pra saber. Mas é casa de 30, 50. É grana, cara. É grana. Não, e essa empresa ela teve pra falir já alguns anos atrás. Foi recuperada e tudo, entendeu? Aí vem essa. Aí vem essa ainda. Então, assim, é um negócio muito... Agora eles vão lançar... O mais engraçado de tudo, que muito provavelmente eles vão lançar esses satélites com a SpaceX, que é concorrente deles na rede, né? Space Link. Mas aí vamos ver. Mas aí nisso tudo o Elon Musk lá no Twitter fica dando as alfinetadas dele, né, cara? De um lado pro outro. E a galera cancela ele. Então, quer saber? Vou comprar. Eu compro, pronto. Agora. Me cancela que você vai ver. Que nem a Dondoca que vai na loja, a mulher não quer atender. Falou, eu vou comprar essa loja. Exatamente, é isso mesmo, cara. Mas nessa geopolítica espacial, quem mais que são os players? A Índia é player ou não? A Índia, Japão, né? Japão também?
O Japão lança foguete, satélite, tudo. O Japão tem um módulo na estação espacial. Fica lá quietinho, não lança muito, mas o Japão é. A Índia sim. A Índia tem um foguetão dela lá. Ela que lançou o nosso satélite, a Amazônia 1, foi ela que lançou. Então ela tem um programa espacial legal, entendeu? Não é dos mais desenvolvidos, mas é legal. Então tem a China, Japão, Índia, Rússia, Estados Unidos. Basicamente são esses. Porque aí você tem a ESA, né? Como eu falei, a Agência Espacial Europeia, que aí são 22 países ali. Então você tem coisa do Reino Unido, da França. A França tem muita empresa disso. Tá, a Itália tem muita coisa disso. Então, o satélite, quando você manda ele para o espaço, ele tem toda a parte eletrônica e tudo, mas ele tem a gente chama de bus. Bus é a nave do satélite. Então essa nave aí é produzida muito na Itália, na França, são lugares. Airbus produz isso aí muito. Então a Airbus, a Thales Alenia, que é uma empresa famosa também. Então esses países, embora eles não lancem, não tenham veículos, foguetes, nem nada, mas eles estão num outro nível ali da exploração espacial, produzindo essas coisas que são fundamentais, né? E o que está trazendo de grana para esse pessoal? É só investimento ou já tem os retornos? Não, ou tem é uma retorno, coisa só cara. Para frente? Não, por exemplo, o Brasil... Satélite, né? Então, mas o Brasil fez o satélite, o SGDC, que lançou lá em 2018. O Brasil não fez o Buzz, a nave. Ele comprou a nave da Thales Alenia, que é uma empresa. Tá. Então essas empresas, elas produzem isso para vai. Então você quer lançar um satélite, você vai lá e compra isso deles. E eles montam para você. Então eles têm esse comércio aí. É mercado, o space business que o pessoal chama. É um negócio muito foda. E na Bolsa de Valores também? Onde estão... Aí na Bolsa de Valores, boa parte dessas empresas estão. E aí tem milhares. Hoje você tem milhares de empresas, cara. Milhares de empresas ali... Mas fazendo, às vezes, uma peça, uma parte... Fazendo peça, parte ou fazendo serviços também. Então, por exemplo, na guerra agora, voltando a falar da guerra, a gente tem a... Como que chama? Não é Skylab, não. Esqueci. A Maxar. Maxar é uma empresa de satélite. São as melhores imagens que você tem. Então, boa parte das imagens que você tem da tropa destruída, comboio destruído, são desses satélites da Maxar, entendeu? Então, o cara lançou o satélite, ele vende as imagens. Então, essa Maxar tem Planet Labs, lembrei o nome da outra. Planet Labs, Maxar, tem várias empresas de satélite que fazem imagem, tratamento de imagem e tudo isso. Cara, são milhares e milhares de empresas. Ali no Kennedy Space Center, ali na Flórida, né? Na NASA, no entorno do Kennedy Space Center, acho que tem umas 4.000 empresas ligadas ao setor espacial. Então, empresa que faz CubeSat, empresa que faz um sensor. Então, o cara vai lá e desenvolveu. Eu desenvolvia com uma câmera infravermelha que é melhor do que a que já tinha. Eu fiz aqui uma câmera tal que é melhor. Eu fiz aqui um sistema de comunicação. Eu fiz um satélite assim. Esse aqui para agricultura, esse aqui para desastre natural, esse aqui para monitorar o oceano. E aí cada um vai indo e isso é um mercado muito movimentado. Muito. Tem que crescer. Muito. Muito. O pessoal viu que não tem como, né, cara? Aqui é finito, né? A exploração aqui da Terra também. Os caras estão... Eu vi o lance de mineração de cometa, de... Essas coisas é uma coisa muito distante ainda, não? Mineração, eles tentam... O que eles cogitam, né? Mineração de asteroide. De asteroide. Mas é um negócio... Esse aí é muito distante ainda. Porque cometa, o problema do cometa qual que é? O do gelo? O problema é o cometa, ele não tem nada. Que interessa pra gente, nada. Ele é uma bola de gelo, só isso. Só isso, né? Só. E o asteroide não? O asteroide não. O asteroide ele pode ter um pouco de água e ele pode ter minerais, metais. Então, cai. Ouro. Pode ter. Pode ter também? Pode. Ouro, platina, prata. Vai vários tipos de elementos que podem ajudar a gente. A gente viu aquele filme lá, Não Olhe Para Cima lá, cara. Sim, né? Deu uma... Esse deu uma mexida aí, né, na galera, né? É porque é um cometa ou um asteroide? É um cometa, né? É um cometa que eles descobrem. Os caras descobrem muito em cima do tempo, né? Exato. A gente corre esse risco, cara, de ter um cometa e a gente fala, putz, vai ser daqui 20 dias. Desculpa, foi mal. Cara, então, esse filme, né?
ele, vamos dizer, ele tem esse lado aí, que eles até citam, até o próprio Departamento de Defesa Planetária, que existe, aquilo lá existe nos Estados Unidos. Existe. Planetary Defense. Porra, aliás, não só existe, mas é o setor hoje onde tem mais dinheiro aplicado. É mesmo? É, defesa planetária. Que é o quê? Mapear, monitorar asteroide, cometa e essas coisas, e entender qual que pode se chocar com a Terra, quando que pode se chocar com a Terra e tudo. Vamos colocar um contexto para o pessoal que não está entendendo assim esse negócio. É uma questão de tempo de alguma coisa se chocar com a Terra ou não? Pode ser que a gente nunca seja atingido de novo? Cara, assim... Probabilisticamente... Não, assim, vamos lá. Se chocar com a Terra... Todo dia alguma coisa bate. Tem essa, né? Todo dia. É que a gente não sente. São toneladas, na verdade. Toneladas? Toneladas, cara. É porque são pequenas coisas, pequenos meteoroides. Aí você tá me assustando o negócio. Não, mas é coisinha pequena. Queima na atmosfera. A maior parte queima na atmosfera. Estrela cadente é isso? Estrela cadente é isso. Estrela cadente é isso. Caramba. A maior parte queima na atmosfera. Agora, esse Departamento de Defesa Planetária, ele classifica esses objetos pelo risco e o risco tem a ver com o tamanho e com a distância que ele está da Terra. E velocidade, ou não? Não, velocidade também. Está embutida nisso, isso. Mas aí, pelo tamanho, é o seguinte, existem objetos que podem causar um desastre global, que são asteroides muito grandes. É o que a extinção dos dinossauros, por exemplo. Por exemplo, a extinção dos dinossauros. Esses, nós já temos 99% mapeado e monitorado. E nos próximos 100 anos... É mesmo? Nenhum deles vai bater com a Terra. Mas aí que tá. É certeza? Esses é certeza. Mas não pode... Não, aí eu vou falar uma besteira aqui. Despedaçar de algum lugar, ou... Não, entendi. Ou se chocar com o outro. Sabe aquelas coisas de bilhar, bater? Sim. Ou... Sei lá, no Vindyort que tem um monte de coisa parada lá. Não pode... Não, pode. Alguma coisa se desprender, né? Se desprender, A probabilidade é muito baixa hoje mesmo? Disso acontecer, porque eles não estão tão perto assim. Achei que era... Não, eles não estão tão perto. Então, assim, esses globais de bater na Terra e com a Terra não acaba, né? Acaba aí com a vida, claro. Com a gente aqui. Então, esses são monitorados, mapeados e já calculada a órbita dele com muita precisão. Nos próximos 100 anos, nada vai acontecer. Mas nem passa perto. Nem... Tá, porque aí o perto é aquele negócio. O que é o perto, né? Sei lá, 400 mil quilômetros. 400 mil? 400 mil é a distância da Terra à Lua. 400 mil vai passar. O Apophis vai passar. É mesmo? O Apophis vai passar... Não assusta a gente, cara. Mas... É perto demais isso, cara. O Apophis vai passar aí a 40, 50 mil, 80 mil. Mas não, tá tranquilo, cara. Não tem problema, não. Isso no espaço é muito perto, não é? Não, no espaço é muito perto. É muito perto, cara. Mas não vai bater. Tá. Não bate. Não deixa a gente cego, mas passa aqui, ó. Assim, ó né? Não pega no olho, mas... Cara, que assustador. 40 mil quilômetros. Eles falam que vai passar entre no anel dos satélites geoestacionários, que é 36 mil quilômetros. Vai causar algum dano de... Não vai não. Provavelmente não. Não vai não. Vai. Tá. Por causa do ângulo e tudo. Então, esse grupo aqui, tá beleza. Ok, tá beleza. Aí tem um grupo que é de desastre continental, que eles classificam. Não acaba com a vida na Terra, mas se cai, por exemplo, em São Paulo, a América do Sul toda ia sofrer bastante e tal. Então, se cai na Argentina, a América do Sul ia sofrer. Escala continental. A maior parte também, mais de 90%, mapeado, monitorado, sem problema nenhum. Então, tá tranquilo. O problema é a outra faixa, que é de desastre local, que a gente chama. Que por exemplo, tamanho que cai em São Paulo, acabou a cidade. Acaba a cidade? A cidade. Mas não... São Bernardo. São Bernardo... Não, acaba a região metropolitana, né? É o pessoal de Diadema agora... Diadema, São Bernardo. Mas a gente também... Vai junto também, vai junto. Que é o impacto... É um impacto, aí tem um tamanho dele lá, e esse tamanho assim, ele varia. Então, os maiores são de 200 metros, 500 metros, 100. Então, tem uma faixa aqui, que se bater, ele acaba com a cidade. Que tamanho que a gente está falando, essa terceira? Essa terceira aí, na casa dos 30 metros, 40. Só? Mas é 30 metros. Mas 30 metros faz um estrago desse. Aquele da Rússia lá tinha 13, né, cara? De Chelyabinsk, aquele que riscou o céu. Sei.
E a gente tá falando que sobreviva, né? Claro, não queima na atmosfera e bata. É muita energia e tudo. Por isso que é um desastre local. Acaba com uma... Aí você pensa, vai bater num São Paulo da vida. Acaba a cidade. É desastroso? Pra caramba. Mas não é o fim do mundo. Claro. Entendeu? E essa faixa que é o nosso problema. Essa aqui a gente conhece. É difícil porque eles são pequenos. E então, o grande esforço hoje da defesa planetária está nessa faixa aqui de objetos. Então, é tentar monitorar, descobrir primeiro, e aí descobrindo, calcular a órbita, porque é calculando a órbita que você vai saber se ele vai bater ou não. E aí, se ele bater, o que fazer? Não, fazer para não bater. Para não bater. Ah, tá. O que a gente pode fazer? Quais são as alternativas que a gente tem hoje? Quais? Nenhuma. Hoje no dia de hoje, não. Mas eles estão trabalhando nisso. Os mísseis que a gente tem não adianta nada. Não é uma boa. Porque entendeu? Você pode desviar para um lugar pior. Exatamente, entendeu? Então, assim, existem algumas linhas aí de você fazer algum impacto nele. Se você descobrir ele muito antes, você manda uma nave e dá uma batidinha nele, e aí ele dá uma desviadinha e escapa e não bate na Terra. Então existem algumas ideias, mas hoje mesmo não tem nada. Colocar uma bomba dentro deles para explodir. Aí é Armagedon, né? Pousar nele, né? Colocar uma bomba nuclear. Então, a Rússia aí de novo, né? A Rússia tinha a ideia de destruir com laser. Uns lasers poderosos, colocar nas maiores montanhas do mundo, atirar o laser lá e... Puta, isso é muito ficção científica. É muita ficção científica. Mas isso foi descartado ou não? Cara, por eles não. Tá sendo estudado, entendeu? E o legal de tudo isso, que acho que pouca gente vai saber, todo ano existe uma simulação, cara. O quê? Todo ano tem uma simulação. É agora, na metade do ano, mais ou menos, fazem uma simulação. As principais agências espaciais, elas disparam um alerta falando, está vindo aí, vai bater daqui tantos dias, o que elas vão fazer? Aí tem todos os protocolos que eles seguem, para onde que vai, tira as pessoas, tudo simulado, né? Claro. Para eles irem treinando se um dia... Porque essa faixinha aqui que eu falei, essa pode ser, entendeu? Entendi. Então, e tem vários problemas dessa faixa aqui. Aquele de 2013, lá da Rússia, por que ninguém sabia dele antes? Porque ele veio da direção do Sol. Putz. Então ele caiu de dia. Não sei se você lembra, ele foi de dia lá na Rússia. Não lembro. Então, de dia é muito ruim, cara. Que você está olhando para o Sol, você não vê. De noite tá tranquilo. Você está olhando de noite, você vê o asteroide. Opa, mapeei e tal. E de dia, que ele tá vindo na direção do Sol. Você não vê. Ele vindo do Sol, da direção do Sol. Porque ele tá orbitando, né? Ele tá orbitando, o Sol a Terra tá orbitando. Pode calhar dele pegar um momento que é de dia. Entendi. Igual foi na Rússia, entendeu? Igual foi aqui em Santa Filomena, aqui no interior do Brasil, ano passado, cara. Que explodiu no céu. Choveu pedra. Não sei se você chegou a ver no Fantástico, não? Estourou 10h30 da manhã. Tamanho, sabia? Cara, não, devia ser menor. Devia ser menor. Bem menor, na verdade. Caramba. Mas ele explodiu no céu. Ele explodiu no céu e choveu pedra na cidade. Os caras me ligando, Santa Filomena. Cara, o que tá acontecendo? É o fim do mundo, tal, não sei o quê. Chuva de granito. Chuva de galera de granito, chuva de pedra. O cara falava, chuva de pedra, cara. Tá chovendo pedra aqui na minha cidade. Nossa, que assustador. Aí o pessoal foi pra lá. Isso aí fizeram matéria no Fantástico e tudo, pessoal. Santa Filomena. Então, assim, esses que vêm de dia, que você não... Esses aí que são os problemáticos. Então é aí que tá o esforço de toda essa, a gente chama de defesa planetária. E aí tá todo mundo envolvido nisso. Aí Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo, cara. Porque... ele não vai escolher, né? Pra ele, cara, não tem comunista, não tem nada, cara. Eu vou bater, eu não tô nem aí, cara. Vocês que criaram essa divisão aí, entendeu? E no filme é louco porque a galera, tipo, caga pra notícia, né? Então, filme, porque né? Aí o filme ele tem ele aquele... faz um paralelo com os negacionistas. Ele tem aquele negócio, né? A cientista é tudo alarmista, né, cara? Vai colocar os caras estão falando isso só pra, né, alarmar a gente, não sei o quê. Doidos, vocês vão morrer todo mundo. Os caras, para, também não é assim, né? Exatamente. Só que ali os caras pegam um cometa, né? Que tá vindo um cometa e tudo. Aí é um negócio complicado. Cometa também a gente tem mapeado ou não? Cometa a gente tem. Cometa, por enquanto, não tem muito problema, não. Cometa bater na Terra, um cometa... Assim, não dá pra falar que é impossível, óbvio, né? Mas é muito difícil um cometa bater na Terra, entendeu? Por quê?
Cara, por conta disso, assim, Ele é muito visível? Ele é muito fácil de você ver ele e ele, cometas normalmente eles não passam tão perto, eles passam bem longe, entendeu? Pela órbita dele, inclinação e tudo, eles passam longe da Terra. Então, assim, não tem assim uma chance muito boa de um cometa bater, não. Agora, se o cometa bate na Terra, aí aí acaba a vida. Tanto que lá os dinossauros, até hoje existe uma dúvida aí se foi um asteroide muito grande, se foi um cometa. Pode ter sido um cometa, entendeu? Eu já vi esse papo que era o cometa. Júpiter, por exemplo, está sempre sendo atingido? Sempre sendo. Agora, até há pouco tempo atrás, aí um brasileiro, né, registrou um impacto em Júpiter. Eu levei até lá no tamanho que era? Cara, não dá pra saber, é muito difícil. É muito difícil. Porque, primeiro que é um brilhozinho só que você vê, né? E não tá ninguém tão... Assim, profissionalmente, não tem ninguém monitorando. Esse cara que viu o brasileiro é amador. Ali de São Bernardo até.